Oi, alunos, essa videoaula é para a gente resolver aquelas questões que vocês fizeram no questionário. Então, a primeira questão diz o seguinte: considere a seguinte distribuição de frequência correspondente aos diferentes preços de um determinado produto em 20 lojas pesquisadas. Quantas lojas apresentaram um preço de até R$ 51, inclusive? Vamos primeiro dar uma olhadinha na tabela que a gente tem aqui. Aqui a gente tem a posição, então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, os preços 50, 51, 52, 53, 54 e o número de lojas que aplicam determinado preço. Então, são duas lojas que têm um preço de R$50, 5 lojas 51 e assim por diante, um total de 20 lojas. Ele pede quantas lojas apresentaram um preço de até R$51, então até 51 seria 49, 50, no caso aqui só os 50, porque a gente só tem aqui 50, então esse 50 entraria. E inclusive, ou seja, entra os 51 também. Ou seja, a gente vai ter que somar o número de lojas que aplicam preços de 50 e 51 reais. 2 lojas para 50, 5 lojas para 51, então 2 mais 5, 7. Resposta, 7 lojas. Questão 2 é uma questão do Enem de 2019. Diz assim: o Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse das informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alerta para a população. O alerta cinza, que deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus e a umidade relativa do ar for inferior a 40. Laranja, deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30. E o alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Então, a gente tem um gráfico aqui que apresenta no eixo X o dia e no eixo Y a gente tem 2 eixos aqui, um que é a temperatura e o outro que é a umidade relativa do ar. Então, a temperatura é apresentada no gráfico por essa linha preta e a umidade do ar pela linha tracejada. Então, a gente vai ter que analisar aqui os dias e verificar qual é a temperatura e qual é a umidade relativa do ar em cada um dos dias. Aí diz assim: decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, alerta cinza, dia 12, alerta laranja e dia 13, alerta vermelho. Em quais desses dias o aviso foi emitido corretamente? Então, a gente vai ter que olhar, por exemplo, no dia 1 é alerta cinza. O que diz o alerta cinza? Que a temperatura terá que ser inferior a 10 graus. Então, vamos olhar a temperatura aqui, que é a linha preta. No dia 1, que a gente está aqui, que ele não aparece, mas ele está entre 0 e 1, a temperatura foi menor do que 10 graus. Ó, aqui é 20, então aqui é 10. A temperatura foi inferior a 10 graus? Beleza. Esse aqui está ok. E a umidade relativa do ar foi inferior a 40, então vamos ver o tracejado. 40 está aqui, umidade relativa do ar foi inferior a 40. Ok, então quer dizer que esse aqui está ok. Dia 1 foi emitido corretamente. Dia 12, alerta laranja. Então vamos olhar o dia 12 aqui. Alerta laranja, temperatura variar entre 35 e 40. A temperatura aqui está 40 graus. Só que ele diz aqui, ó, variar entre 35 e 40. Quando ele fala entre 35 e 40, quer dizer que é maior do que 35 e menor do que 40. Não pode ser o 40 e não pode ser o 35. É como se a temperatura aqui, ó, se eu fizesse assim, ó, maior que 35 e menor do que 40. Para eu ter maior ou igual e menor ou igual, teria que ser de 35 a 40. Então, quer dizer que essa aqui já não está certa, porque é 40 graus e tinha que estar entre 35 e 40. Então, aqui já falhou, esse alerta laranja foi feito errado. E dia 13, alerta vermelho. Então, vamos olhar aqui o dia 13, que está entre o dia 12 e o dia 14. O alerta vermelho, a temperatura deve ser superior a 40. Então, vamos ver, temperatura superior a 40, ok. A umidade relativa do ar inferior a 25. 25 estaria aqui, umidade relativa do ar está maior. Então, também esse aqui está errado, porque ele não atendeu a umidade relativa do ar. Então, o dia que o aviso foi emitido corretamente foi apenas no dia 1, letra A.
Questão 3. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando, ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Vamos dar uma olhada no gráfico. O eixo X é o tempo e o eixo Y é a velocidade. Para o veículo permanecer imóvel, a velocidade precisa ser quanto? A velocidade precisa ser zero. Então, a velocidade zero vai ser somente aqui sobre o eixo X. Então, quer dizer que quando que a velocidade dele foi zero? Entre os 6 e os 8 minutos. Então, ele ficou quantos minutos parados? 2 minutos. Aqui a gente pode se confundir, porque aqui tem alguns momentos em que também está constante. Mas isso significa que a velocidade é constante, mas não que ele está parado. É que ele está andando na mesma velocidade. Quando ele está parado é quando a velocidade dele é zero. Então, essa é a análise que a gente precisa fazer do gráfico. Questão 4, Enem de 2019. O slogan "Se beber, não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram às mudanças implantadas em 2013, conforme dados no quadro. Então, perceba, ele falou quadro, porque aqui está fechado, então só para a gente trabalhar um pouquinho da nossa estatística. E aqui a gente tem os números de acidentes 2013, 2014 e 2015. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. O que é redução absoluta? Quer dizer que de 2014 para 2015 era 900, passou para 850. Então, teve uma redução de 50. Essa é a redução absoluta. E ele está dizendo que a gente vai supor que isso vai continuar. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de. Então, quer dizer que a gente tem o ano de 2016, o ano de 2017 e o ano de 2018. Se continuar nessa queda de 50 por ano, então aqui era 850 em 2015, vai ser menos 50, 800 em 2016, menos 50, 750 em 2017, menos 50, 700 em 2018. Letra D. Questão 5. Uma empresa registrou seu desempenho em determinado ano por meio do gráfico com dados mensais do total de vendas e despesas. Vejam aqui que é um gráfico de colunas e onde a gente tem colunas justapostas, uma do lado da outra, né? O lucro mensal é obtido pela subtração entre o total de vendas e despesas nessa ordem. Quais os 3 meses do ano que foram registrados os maiores lucros? Então, lucro é venda maior do que despesa. Vejam aqui que o total de vendas no gráfico, né? Lembrem que gráfico tem que ter legenda, como aparece aqui, para indicar. Então, esse cinza mais escuro é o total de vendas e o cinza mais claro é o total de despesa. E aqui a gente tem a quantidade. Então, para eu ter lucro, o escuro tem que ser maior do que o claro. Então, em janeiro ele não teve lucro, fevereiro ele não teve lucro, março ele teve. Março ele teve aqui, ó, 3 de venda e 2 de despesa. Quer dizer que o lucro dele em março vai ser o total de vendas menos a despesa. Então, vai ser 3 menos 2, que é 1. Abril, ele teve prejuízo. Maio, ele teve a mesma quantidade de venda e despesa, então ele não teve nem lucro nem prejuízo. Junho, ele teve prejuízo, ó, veja que a despesa foi maior que a venda. Julho, ele teve venda maior. A venda é 6 e a despesa é 4. Então, quer dizer que em julho ele teve lucro. Vamos ver quanto que ele teve de lucro. Em julho ele teve 6 menos 4, que é 2. Agosto ele teve prejuízo. Setembro ele teve lucro de novo, ó. Maior venda, então venda foram 7 e despesa foram 3. Então, setembro ele teve 7 de venda e 3 de despesa. Ele teve 4 de lucro.
Agora, outubro, ele teve de novo lucro. Venda 5, despesa 4. Então, vamos lá. Outubro. 5 menos 4, 1. Novembro, ele teve lucro de novo. Ó, 8 menos 7. Então, novembro. 8 menos 7, 1. E dezembro, ele também teve lucro. 5 e 2. Então, dezembro. 5 de venda, 2 de lucro, de despesa, 3 de lucro. Então, quais foram os meses em que ele teve maior lucro? Julho, que foi 2, setembro, que foi 4 e dezembro, que foi 3. Letra A. Agora, a taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município, isto é, a soma das populações rural e urbana. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios, de uma mesma região estadual. Em uma reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Segundo o acordo, qual município receberá um investimento extra? Então, o que a gente tem que fazer? A taxa de urbanização de cada um dos municípios. Como que a gente faz isso? Ele diz aqui, ó, a taxa de urbanização é dada pela razão é uma divisão entre a população urbana e a população total. Então, a gente vai ter que fazer assim, ó, pegar a população urbana de cada município e dividir pela população total de cada município. Então, vamos começar pelo município 1. População urbana, vamos olhar pelo gráfico aqui, 8 mil. População total, o que é a população total? É a urbana mais a rural. Então, eu tinha 8 mil de urbana e 4 mil de rural. Então, a população total, 12 mil. Fazendo essa divisão, 8 mil dividido por 12 mil, 0,66666. Vamos ver cidade 2. População urbana, 10 mil. População rural, 10 mil mais 8 mil, então 18 mil. 10 mil dividido por 18 mil, 0,555. Então, por enquanto, quem recebe é o 1. Município 3, população urbana, 11 mil. População total, 11 mil da urbana mais 5 mil da rural, 16 mil. 11 mil dividido por 16 mil, 0,6875. Agora, quem tem a maior taxa é a 3. Vamos ver o 4 agora. População urbana, 18 mil. População total, 18 mil da urbana, mais 10 mil da rural, 28 mil. 18 mil dividido por 28 mil, 0,642. Por enquanto, ainda é o 3. E o 5, 17 mil de urbano, dividido pelo rural, pelo total, que é 17 mil mais 12 mil do rural, 29 mil. Então, 17 mil dividido por 29 mil, 0,586. Então, quem teve a maior taxa, a maior razão? É a cidade 3, 0,6875. Então, quem vai receber o investimento? Cidade 3. Questão 7. Um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até R$1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejavam visitar e também sobre estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. O quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada. Então, significa que eles têm vários destinos aqui, ó, França, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Reino Unido. Tem a moeda de cada um deles, o euro, dólar, dólar australiano, dólar canadense e libra esterlina. A taxa de câmbio no dia que eles pesquisaram e o gasto diário. O que eu preciso fazer? Preciso multiplicar a taxa de câmbio pelo gasto diário e ver quanto que eles iriam gastar em reais em cada um desses destinos por dia. E aí, aquele que tiver o menor valor vai ser aquele que eles vão escolher. Então, por exemplo, aqui, França.
é 3,14 vezes 315 euros. Então, quer dizer que o gasto diário na França vai ser 3,14 vezes 315, 989,10. Estados Unidos, 2,78 vezes 390 dólares. Então, o gasto diário vai ser 1.072,50. Por enquanto, ele viajaria para a França, que é o menor gasto. E também está abaixo dos R$1.000 que ele queria gastar por dia. Austrália, 2,14 vezes 400. Então, vamos lá, 2,14 vezes 400, R$856. Então, agora ele vai para a Austrália, porque o gasto é menor por enquanto. Canadá, 2,10 vezes 410. Então, vamos lá, 2,10 vezes 410. 861. Por enquanto, o mais barato ainda é a Austrália. E o Reino Unido, 4,24 vezes 290. 4,24 vezes 290, 1.229,60. Então, quer dizer, se ele quiser ir para o país onde ele vai gastar menos, ele vai para a Austrália. Então, letra A. Questão 8. O quadro apresenta a ordem de colocação dos 6 primeiros países em um dia de disputa nas Olimpíadas. A ordenação é feita de acordo com as quantidades de medalha de ouro, prata e bronze, respectivamente. Se as medalhas obtidas por Brasil e Argentina fossem reunidas para formar um único país hipotético, então vamos criar um novo país, qual a posição ocupada por esse país? Então, quer dizer, ó, Brasil e Argentina se somar, eles vão ter 3 mais 2 aqui, ó. A Argentina tem 3, Brasil tem 2 de ouro, então seriam 5 de ouro nesse país hipotético. Prata, 2 para a Argentina, 5 para o Brasil, 7 de prata. Bronze, 2 para a Argentina, 3 para o Brasil, 5. Então, quer dizer que esse novo país teria 5 de ouro, 7 de prata e 5 de bronze. Ele não ficaria junto com a China, porque ele tem menos, né? Aqui no quadro, geralmente, o que se segue é a quantidade de ouro, né? Mesmo que às vezes ele tenha mais, outro país tenha mais medalhas, mas o que interessa é a quantidade de ouro que vale mais. Então, a China tem 9, esse país tem 5. Ficaria depois da China. Estados Unidos também tem 5. Então, a gente vai ter que verificar se esse país vai ficar em segundo, né? Depois da China, ou em terceiro, depois dos Estados Unidos. Prata tem 7, Estados Unidos também tem 7. E bronze, aqui esse país teria 5 e os Estados Unidos 4. Então, quer dizer que a gente teria mais uma de bronze. Ou seja, esse país ficaria em segundo lugar porque ficaria com uma de bronze a mais do que os Estados Unidos. 9. O polímero de PET é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo devido à sua extensa gama de aplicações, entre elas fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que no ano de 2010 o total de PET reciclado foi de 282 quilotoneladas. Então a gente tem aqui, ó, PET reciclado. Aqui a gente tem nesse gráfico dos setores a quantidade que vai para cada setor, então. Por têxtil, vai 37,8%, tubos, 3,8%, fitas de arquear, 6,8% e assim por diante. Desses 37,8% do têxtil, aí a gente tem 27% que vão para cerdas, cordas e monofilamentos, 30% que vão para tecidos e malhas e 43% que vão para não tecidos. Então, ele diz assim, ó, de acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas em quilotoneladas é a mais aproximada de. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que ver desse 282, que era o 100%, então, 282 era o 100%, quanto que vai para o têxtil, que é o 37,8%. Como é que a gente resolve aqui na porcentagem? Posso multiplicar em x, né? 100x igual 282 vezes 37,8. Então, quer dizer que o meu x aqui vai ser 282 vezes 37,8 dividido por 100,
106,596. Então, quer dizer que 106,596 quilotoneladas foram para a indústria têxtil. Então, esse agora é o 100% da indústria têxtil. E eu preciso descobrir quanto que foi para tecido e malha, que é 30%. Então, de novo, multiplica aqui, né? 100x igual a 30 vezes 106,596. O x vai ser 106,596 vezes 30, dividido por 100, 31,97. Ou seja, aproximadamente 32. No Enem, como vocês não conseguem calcular com a calculadora, como a gente está fazendo aqui, vocês podem ir aproximando as coisas. Então, em vez do 37,8 aqui, vocês poderiam ter trabalhado com 40, que aí fica mais fácil, né? Para calcular aqui do 282. E aí, depois aquele valor, por isso que ele fala também aqui em aproximado. Tá? Então, você chegaria em valor aproximado a 32. Questão 10. Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha. Então, aqui a gente tem os grupos de risco: crianças, profissionais de saúde, gestantes, indígenas e idosos, a população total e a quantidade de pessoas que se vacinou. Qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar o total das pessoas aqui e ver o total de pessoas que já foi vacinado e verificar qual é a porcentagem disso. A gente analisa a tabela aqui, ó. Total de pessoas. É o 4,5 mais 2, mais 2,5, mais 0,5, mais 20,5, que vai resultar em 30. Aí o total de vacinados. Zero vírgula 9 mais 1, mais 1,5, mais 0,4, mais 8,2, que vai resultar em 12. Então, quer dizer que meu 30 corresponde ao 100% da população do grupo de risco. Esses meus 12 aqui que se vacinaram vão corresponder a quantos por cento? Então, 30x igual a 12 vezes 100, 30x igual a 1.200, x igual a 40. Então, 40% das pessoas de grupo de risco foram vacinadas. E o último, que é um desafio, diz o seguinte: um comerciante que vende somente pastel, refrigerante em lata e caldo de cana em copos fez um levantamento de vendas realizadas durante a semana. O resultado desse levantamento está apresentado no gráfico. Então, a gente tem um gráfico, tipo um gráfico polar aqui, que apresenta os valores por semana, por dia da semana. Ele estima que venderá em cada dia da próxima semana uma quantidade de refrigerante em lata igual à soma das quantidades de refrigerante em lata e caldo de cana em copos vendidas no respectivo dia da última semana. Então, para eu saber a quantidade de refrigerante da semana que vem, eu tenho que saber quanto que ele vendeu de caldo de cana e de refrigerante em cada dia e somar esse valor. Quanto aos pastéis, estima vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à quantidade de refrigerante em lata que prevê vender em tal dia. Então, se na semana que vem ele prevê vender 10 refrigerantes em lata em um dia, ele vai vender 10 pastéis. Já para o número de caldo de cana em copos, estima que as vendas diárias serão iguais às da última semana. Segundo essas estimativas, a quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana é... Então, o que a gente precisa fazer aqui? Ver o quanto que ele vendeu de caldo de cana, refrigerante e pastel nesta semana e aí fazer a projeção para a próxima semana. Então, vamos olhar aqui, ó. Vou colocar aqui pra gente. Caldo de cana, refrigerante e pastel. E aí a gente tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, vamos lá. Segunda-feira, vamos olhar o gráfico aqui, ó. Vamos ter que entender o que é esse gráfico.
Percebam que aqui a gente tem os eixos, aí daqui até aqui 2, 4, 6, 8 e 10. E isso vai permanecendo para cada dia da semana. O tracejado é o caldo de cana, o cinza claro é o refrigerante e o cinza, né, o preto aqui é o pastel. Então, vamos começar por caldo de cana, que é o tracejado. Então, na segunda-feira, o caldo de cana, que é o tracejado, está aqui, que está entre o 2 e o 4. Então, aqui é 3. Então, na segunda-feira, ele vendeu 3 caldos de cana. Na terça-feira, vejam que o tracejado deu uma diminuída aqui. Está entre 0 e 2. Então, ele vendeu 1. Na quarta-feira, aumentou. Então, ele está em cima do eixo 2. Ele vendeu 2 caldos de cana. Na quinta-feira, ele está em cima do 4, ó, porque aqui era 0, 2, 4. Então, ele vendeu 4 caldos de cana. Na sexta-feira, ele passou de novo, ó. Então, aqui era 2, 4, 6, 8. Então, ele está no meio, ele vendeu 7. No sábado, ele está na mesma linha. Então, aqui era 2, 4, 6, 8. Também está aqui, ó, 7. E no domingo, teve uma queda na venda, ele está em cima do 4. Então, ele vendeu 4. Beleza. Agora, vamos para o refrigerante. O refrigerante é o cinza claro aqui. Começamos na segunda. Está em cima de que eixo? Aqui era 0, 2, 4. Então, ele vendeu 4 refrigerantes na segunda. Na terça, também vendeu 4. Na quarta, ele vendeu 2, 4. Está entre o 4 e o 6. Então, ele vendeu 5. Na quinta, vamos ver aqui, ó. 2, 4, 6, 8. Na sexta, ele permaneceu aqui, também vendeu 8. No sábado, permaneceu constante aqui e vendeu 8. E no domingo, ele baixou um pouquinho, está entre 6 e 8, vendeu 7. Agora, vamos para os pastéis, que é o preto aqui. Na segunda, ele vendeu 2 pastéis. Na terça, ele está em cima do eixo 4 aqui, então era 4. Na quarta, de novo 4. Na quinta, aumentou. Então, aqui, ó, 2, 4, 6, 8. Ele está entre o 6 e o 8, então ele vendeu 7 pastéis. Na sexta, ele aumentou. 2, 4, 6, 8 pastéis. No sábado, ele vendeu 2, 4, 6, 8, 10 pastéis. E no domingo, ele também vendeu 10 pastéis. Agora, na semana seguinte, a quantidade de pastel vai ser a mesma quantidade de refrigerante que ele vai vender naquela semana. E a quantidade de refrigerante vai ser a quantidade, né? A quantidade nova de refrigerante vai ser a quantidade de caldo de cana e de refrigerante que ele vendeu nesta semana. Então, é só somar aqui, ó. 3 mais 4, 7. 1 mais 4, 5. 2 mais 5, 7. 4 mais 8, 12. 7 mais 8, 15. 7 mais 8, 15. E 4 mais 7, 11. Então, quer dizer que isso é a quantidade de refrigerante que ele vai vender por dia. E ele diz que a quantidade de pastel é a mesma que ele vai vender de refrigerante. Então, quantos pastéis ele vai vender na semana seguinte? É só somar isso aqui. 7 mais 5, mais 7, mais 12, mais 15, mais 15, mais 11. Que vai fechar em 72 pastéis. Quantos que ele vendeu essa semana? 2, 4, 4, 7, 8, 10 e 10. Só somar tudo que vai fechar em 45. Então, quer dizer que ele vai vender 72 menos 45. Ele vai vender na semana seguinte 27 pastéis a mais, que era a letra B. Então, essa era a resposta desse. Espero que tenha ficado claro, gente. Qualquer dúvida, mandem mensagem no fórum ou mandem e-mail. Até a próxima videoaula.